os alunos dos sétimos anos. É um trabalho bem diferente que está acontecendo para todos. Sei que para vocês também, para nós também é um trabalho bem diferente, experiência nova que nós estamos tendo agora de trabalhar esse home work, home office, trabalhando nessa distância toda. Tá? Mas estamos aqui, vou passar só uns 3 slides para dar uma explicaçãozinha sobre a questão da linguagem culta e a linguagem coloquial, a linguagem formal e linguagem informal, que é pedido no exercício que eu passei para vocês sobre o artigo científico, a divulgação científica. Tá? E esse é um tema muito importante para a gente estar trabalhando com vocês. Então nós temos aí a linguagem culta, coloquial, ou que pode ser também chamado como linguagem informal. Tá? Então vamos lá no contexto, primeiro no contexto de língua. O que é a língua? Língua são os conjuntos de sinais. Tá? O conjunto de sinais são as palavras, os vocábulos que nós utilizamos, e isso é organizado através da combinação das palavras, das letras. Nós temos o alfabeto, A, B, C, D. Através do alfabeto você vai formando as sílabas, e da sílaba você forma as palavras. Isso é a língua. Tá? A língua é o idioma que nós falamos, é aquilo que nós pronunciamos. Tá? É o nosso vocabulário, a nossa oratória. A língua seria isso. Tá? E era importante por quê? Porque sem esse conjunto de sinais, não há uma comunicação, não há uma interação. Tá? Que nem o mudo, por exemplo, né? Ele não tem nada, né? Então ele não consegue interagir com outras pessoas, mas ele tem uma língua, tá? Que a língua é Libras, que é os sinais dos surdos e mudos, as línguas de sinais. Isso também porque é a comunicação, é o processo de comunicação, de interação entre os seres. Tá? E as línguas elas são muito dinâmicas. Por que elas são dinâmicas? Porque a língua é viva. A língua ela se transforma com o tempo, ela se transforma com a situação social, econômica, na regionalidade a que ela pertence, ela vai adquirir as características deste lugar, a característica do tempo. Tá? Isso é muito importante. Então, a língua é muito dinâmica. Quando nós falamos sobre língua, nós falamos também sobre variação linguística. O que é a variação linguística? A variação linguística são as características que nós temos na nossa fala. E isso seria a variação, a característica de como nós falamos. Tá? E isso vai variar como? Através do próprio indivíduo, da própria pessoa, porque cada um de nós temos uma característica diferente na nossa fala. Essa variação linguística ela se transforma também através da idade da pessoa, a faixa etária. Né? Um bebê ele fala de uma forma, uma criança de 6 anos a 10 anos já tem uma linguagem. O adolescente ele já vai trazer uma outra forma de falar. E assim é o adulto e o idoso. Cada um vai ter a sua forma de falar. E isso é uma variação linguística também. Além dessa questão da faixa etária, nós temos também a questão dessa variação linguística na classe social. Tá? O jeito de uma pessoa que teve acesso à escola, que teve acesso à educação, que teve acesso à universidade, a uma educação de melhor qualidade, ele vai adquirir uma linguagem diferente daquele que não teve acesso à educação, aquele que não teve acesso a uma escola de qualidade. Tá? Isso é uma variação da questão da classe social. Tá? Nós vamos ter essa variação linguística. Né? A linguagem do pobre, né, e a linguagem do rico, elas são características diferentes. Nós temos essa variação linguística também através da questão da região. A região onde as pessoas
moram. Aqui em São Paulo, nós temos uma linguagem, uma forma de falar. Se você vai no Rio de Janeiro, eles puxam um S, por exemplo, eles falam de uma forma diferente. No Rio Grande do Sul, tem a última vogal, ela é sempre mais forte, o E é mais forte. Leite, quente, gente. Nós falamos leite, quente, gente. Né? A gente puxa esse E como se fosse mais um I. Né? E isso é uma variação regional, linguística regional. Na Bahia, no Nordeste, tem uma forma de falar, em Manaus é outra. Oxente, menino, caba da molesta. E isso são variações linguísticas, são características de determinadas regiões do Brasil. E você vai em Minas Gerais, tem uma linguagem, em São Paulo mesmo. O centro de São Paulo, nós temos uma linguagem. Né? Quando você vai lá para o interior do estado de São Paulo, já tem uma outra forma de falar. Quando você vai para a Baixada Santista, já tem um outro jeito de falar. E isso é uma variação linguística regional. Que nem nós temos, por exemplo, a palavra mandioca, macaxeira, aipim. Né? É a mesma coisa, mas que varia por quê? Por que tem nomes diferentes? Por causa da região que ela pertence. Então, isso é uma variação linguística. Essas variedades linguísticas são um modo de se falar e escrever da nossa língua, tá? E isso, nós vamos ter essa variedade linguística tanto aqui no Brasil, em Portugal eles falam de uma outra forma, tem uma outra variedade linguística, tá? De acordo com as possibilidades de variação de seus elementos. O que seria essa variação de seus elementos? É a cultura de uma determinada região, aquela questão social do determinado grupo de pessoas, tá? Tudo isso é a variação de elementos que ajuda no modo de falar e escrever na variedade linguística. A variedade regional, foi o que eu já conversei com vocês aqui da questão linguística, que reproduz a fala ou o modo de dizer dos habitantes de uma determinada região do Brasil. A Bahia fala de um jeito, baiano, o paulista tem uma forma de falar, o carioca tem uma outra forma de falar, né? O mineiro, o gaúcho, tá? E isso é a variedade regional, quer dizer que cada região tem a sua característica. Mas não é porque eu tenho, cada região tem a sua característica, que uma região é melhor do que a outra, que uma variedade linguística é melhor do que a outra. Não, é o contrário. Nenhuma variedade é melhor do que a outra. Tá? E nem a do rico é melhor do que a do pobre e vice-versa. Tá? Nós temos variações. Tá? E isso faz parte da nossa cultura, nossa característica como povo. Nós vamos ter nessa variação aí a linguagem formal, que faz parte da norma padrão, e a linguagem informal, que é a norma não culta. Tá? A linguagem formal ou norma padrão é aquela linguagem que nós temos que aprender na escola. Tá? É a linguagem que é utilizada, que tem um prestígio social, que era utilizado num texto jornalístico, num acadêmico. Um apresentador de um jornal, por exemplo, ele não vai apresentar o jornal falando em gírias ou falando de qualquer forma. Não, ele tem toda uma postura, ele tem toda uma retórica, uma linguagem para estar utilizando ali. Tá? E essa linguagem formal, ela vai de acordo com as gramáticas que nós aprendemos nessa escola. Por isso que é tão importante nós compreendermos a questão da gramática, nós temos que saber o que é um sujeito, um adjetivo, um substantivo, o que é um pronome, um verbo, porque tudo isso nos ajuda para essa questão da linguagem formal, para um melhor entendimento da linguagem formal. Então, a linguagem formal, uma das características dela é que é uma linguagem objetiva, é uma linguagem que não contém gírias, não contém abreviações, não contém palavras erradas, há uma concordância. Toda a sua frase ela segue um padrão. Por isso que é chamado de uma linguagem formal. Então, ela é utilizada onde? Um texto jornalístico, dentro de uma área acadêmica da escola. Ela é utilizada no tribunal, por exemplo, né?
o advogado ele vai falar com o juiz, eles têm toda uma linguagem que eles têm que estar utilizando. Eles não podem chegar com se fosse falar com qualquer um. Não, tem todo uma organização. É diferente da linguagem informal, a norma não culta. Tá? Essa linguagem informal é a linguagem nossa do dia a dia, que nós utilizamos no dia a dia, conversando com o filho, com a mãe, com o pai, conversando com o irmão, conversando com o colega. E essa linguagem ela é informal, por quê? Porque ela não tem nenhuma formalidade, tá? Nós não estamos preocupados na questão se você está falando certo ou escrevendo. Nessa linguagem informal, nós utilizamos as gírias, nós utilizamos abreviações, tá? Isso é uma das características da linguagem informal. E ela é mais popular. Por que popular? Porque ela está mais presente no nosso dia a dia. Ela está mais firme, mais forte no nosso contexto, no mundo em que vivemos, nas situações que nós vivemos. Então, ó, é aquela utilizada em nosso cotidiano, nas situações em que o nível de formalidade é menor. Né? Então, quer dizer, você vai conversar com um colega seu, você não vai chegar com toda uma formalidade, como se você fosse conversar com uma pessoa mais velha, por exemplo, você já utiliza uma linguagem diferente. Né? Você não vai chegar, e aí, velhinho, igual o coelhinho Pernalonga. Né? Você vai ter toda uma forma de chegar. Olá, meu senhor, boa tarde, como o senhor está? Né? E isso é um exemplo de uma linguagem formal. A linguagem informal, não. E aí, beleza? Como é que vai? Isso seria a característica da linguagem informal. Tudo bem? Aí eu recebi algumas dúvidas sobre algumas questões aqui dos exercícios que eu passei para vocês, tá? Que é o estudo do texto. O primeiro exercício, ele diz assim: um paradoxo é um raciocínio aparentemente sem lógica. Vamos entender o paradoxo de Fermi. Aqui se refere o texto. Copie e complete no caderno os dados a seguir, substituindo o símbolo pelas informações que faltam. Então, nossa galáxia tem, aí lá no texto lá, segundo o texto, quantos milhares de anos tem a nossa galáxia? É isso que vocês vão colocar, tá? Então, o que está em estrela aqui, vocês vão completar com o fragmento do texto. Está dentro do texto. O 2. O artigo enumera algumas soluções para o paradoxo. Copie e complete o esquema a seguir em seu caderno. As soluções. Qual é a solução 1? Tá? Qual é a solução 2 e qual que é essa solução 3 aí? E o exercício número 3 do estudo do texto. A que conclusão o texto chega? Na finalização do texto, qual é a visão final do autor do texto? Tá? Qual é a sua visão? Tá? É isso que vocês vão colocar. Aí nós temos o outro exercício, o texto e o leitor. O artigo que você leu foi publicado no jornal Folha de São Paulo. A que tipo de público do artigo se dirige? Descreva-o considerando a faixa etária, o grau de instrução e interesse, tá? Então, a Folha de São Paulo, ele é um jornal, tá? Um dos jornais mais importantes aqui no estado de São Paulo, tá? E ele vai até para outros estados, tá? E esse é um texto que tem como origem uma questão científica. Então, quem seria que iria ler esse texto? Será que uma criança iria ler esse texto? Será que uma pessoa que só gosta de esporte ou só gosta de ver o horóscopo, ele ia ler esse texto? Quem poderia ler esse texto? Quem poderia ter interesse em ler esse texto? Lembrando que a maioria do público da Folha de São Paulo são pessoas adultas, tá? São os adultos, a maioria, que leem esse jornal, tá? Então, quem seria esse tipo de pessoa? Tá? A questão número 2. Em determinado trecho, o artigo se refere a crenças ou suposições comuns de certas pessoas, entre as quais pode-se incluir o próprio leitor do texto.
Copie o trecho em que isso acontece, tá? Copie o trecho em que isso acontece é o trecho em que o autor ele faz parte da sua redação ali, onde consigo observar que o autor está presente ali, a opinião do autor está presente ali, tá? É isso que vocês vão fazer, vocês vão copiar. A questão número 3. O texto que você leu é um artigo de divulgação científica. A linguagem do texto, ela é simples? Quando eu trabalho a linguagem formal e informal, a linguagem padrão e não padrão, tá? Não quer dizer porque eu tenho uma linguagem padrão que eu vou ter uma linguagem complicada. Na grande maioria das vezes, não. Tá? A característica da linguagem padrão é a sua organização. Tá? A linguagem padrão ela não vai ter abreviações. Você, tá? Aí ela não vai ter gírias. Tá? E isso é uma das características da linguagem, da linguagem padrão. Ela não tem abreviações e ela não tem gírias. A sua linguagem é uma linguagem mais trabalhada, mas quer dizer que não seja difícil, tá? Então, o que está perguntando aqui que a linguagem do texto é uma linguagem simples? Você consegue ler o texto, compreender o que ele está falando, tá? Você consegue compreender sobre o que ele está falando, tá? É isso que está perguntando. O vocabulário é acessível? As palavras que tem no texto são palavras de fácil compreensão ou quando vocês leram, vocês tiveram muitas dificuldades em entender o vocabulário? É isso que está perguntando aqui na questão B do exercício número 3. Se o vocabulário é acessível, quer dizer que quando vocês forem ler o texto, se vocês conseguiram compreender o texto, as palavras com facilidade ou se tiveram dificuldade na compreensão. Aí nós temos o último exercício, comparação entre os textos. Você lê um artigo expositivo publicado em um livro paradidático, em um artigo de divulgação científica. Compare o segundo, esses critérios. A linguagem. Qual que é a linguagem dele? Uma linguagem formal ou informal? O público. A que cada público se dirige, tá? Quais são os públicos em que os textos se dirigem? Estrutura. Como estão organizadas as informações? Tá? Como as informações estão organizadas? Elas estão claras, estão explícitas em um e no outro? Tá? 2. O artigo expositivo do livro paradidático trata das runas, o antigo alfabeto viking. Por sua vez, o artigo de divulgação científica, que parte do paradoxo de Fermi para discutir a existência de ETs. O que há em comum esses temas? Tá? O que eu posso perceber de comum aqui? No artigo sobre o alfabeto viking e o artigo sobre a existência de ETs. Tá? Há uma comparação? Tá? Há uma igualdade aí? Tudo bem, gente? Tá? É até aqui. Qualquer coisa, qualquer dúvida, só nos procurar. Tá? Manda aí no e-mail mesmo que vocês vão estar recebendo. Manda a pergunta e assim que nós pudermos, nós vamos estar auxiliando vocês, tá bom? Ó, tenha uma boa semana para vocês, tá? Não esqueçam sempre, ó, lavem a mão, se cuidem, tá? E assim que voltar às aulas, nós estaremos juntos aí, as aulas presenciais, tá? Por enquanto, vamos nessa forma de trabalho aí, tá bom? Tchau para todos, saudades.